E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouquinho para você sobre o processo criativo, tá? E como foi a composição do meu primeiro livro, que se chama Silêncio em Poema. Tá aqui, então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, tá? Primeiramente, quem quiser, né, colaborar com este glorioso canal e clicar, né, na sua curtida e também no sininho para receber, né, um pouco mais de informações, aí, seja sobre a língua portuguesa, sobre o processo criativo, sobre qualquer outra questão que eu possa levantar aqui no canal, fique à vontade, certamente será bem-vindo a este glorioso momento. Tá? Muito bem. Há muitos anos atrás, né, eu sempre tive, na verdade, a aspiração de escrever, né? Então, desde que eu era menor, né, eu tive alguns insights, né, alguns momentos na vida em que a ideia de escrever foi muito intensa, né? Meu amigo Fábio Torales, por exemplo, se ele estiver vendo esse vídeo, né, ele vai lembrar que quando nós estávamos no segundo ano do ensino médio, a gente começou a escrever um livro juntos, né, o qual nós nomeamos como No Andar da Carruagem. Só que esse livro, né, acabou, né, tendo um outro caminho, a gente não seguiu juntos, né, daí a escrita do material, e eu resolvi tocar para uma outra direção, né. E esse livro, entre aspas, ficou pronto, né, ele teve uma primeira versão, né, ele foi impresso pela impressora, obviamente, não por nenhuma gráfica, né, mas ele digamos assim, um start que fez com que me trouxesse a ideia de que, olha, eu consigo escrever um texto do início ao fim, que tem uma quantidade elevada de páginas, que tem uma história que tem uma certa complexidade, né? Afinal, eram duas narrativas que caminhavam juntas, né? Isso vinha muito da ideia do que nós líamos, principalmente no ensino médio, né? Quando a gente lia O Continente, do Érico Veríssimo, né? Que tinha uma história que era o presente da narrativa, né, que era o sobrado, e outra história que ia justificando a chegada até o sobrado, né, que então são as histórias conhecidas pelo público, né, principalmente pelo que foi veiculado pela Rede Globo naquele seriado chamado O Tempo e o Vento. Tá? Mas a gente via isso nessa obra, via em obras do Moacir Scliar, coisas desse tipo, então a ideia era fazer duas histórias que se cruzassem de certa forma. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Justamente porque naquele momento veio, né, essa ideia de que é possível escrever, é possível trazer realmente algo mais interessante para o público, né, pelas nossas ideias, por aquilo que a gente gostaria de disseminar. Só que quando eu ingressei na faculdade de letras, né, eu resolvi então focar nos estudos, né, focar um pouco mais na parte teórica, tanto da linguística quanto da literatura, e fiquei muitos anos sem produção propriamente dita, né? Sem poder escrever, ou sem, na verdade, sem a ideia de escrever literariamente, né? Era mais na ideia de compor lá os artigos para a faculdade, né? De montar, né, as ideias, né, para serem expostas nas aulas, né? Participar de eventos, cursos, etc. Que isso foi fomentando, digamos, a minha formação acadêmica, né? E como eu acabei emendando, né, a graduação com duas especializações e depois com o mestrado, lá por 2009, no final disso eu já estava um pouco esgotado dessa ideia, né, de ficar estudando o tempo inteiro sobre a teoria e acabar deixando de lado, né, a história do desejo de escrever. Eu comecei a fazer letras porque eu queria ser escritor, né? Mesmo não tendo a total noção de que o curso não me levaria necessariamente a isso. Ele poderia colaborar no processo, mas não seria o fim dele, né? Que na verdade é a formação de professores de língua portuguesa e literatura, atividade que eu exerço atualmente, né? E então, né, a partir disso, a gente começou a produção desses materiais assim de maneira online, né? Com o que eu fazia na época? Eu estava dando aula de português, dava aula de literatura, conversava muito com os alunos sobre a produção desses escritores, né, do que o pessoal trazia para a gente de elementos interessantes, né, de temáticas, de coisas que pudessem ser úteis, divertidas. Mas, né, chegou um momento que precisava, né, não só falar sobre eles, mas escrever alguma coisa. E então, naquela época, eu abri um blog chamado Silêncio em Poema. Então, era o silencioempoema.blogspot.com. Ele está aberto até hoje, né, disponível, né, para quem quiser acessar. E lá eu comecei a despejar textos, né? Então, o que eu fazia? Eu tinha a ideia de escrever um texto por dia, pelo menos, tá? Para ir produzindo, desenvolvendo ideias, desenvolvendo possibilidades, desenvolvendo, enfim, né, algum tipo de criatividade.
Uma coisa que é certa, que a gente aprende no decorrer dos anos, né, na parte da escrita, seja, né, por meio da teoria, seja por meio da escrita dos livros, é que a gente não pode deixar a prática de lado. Tá? Quanto mais tempo a gente passa escrevendo, mais a gente fomenta a possibilidade de escrever mais. É como o pessoal que vai para as corridas, né, diz, né, que a endorfina vai liberando mais, mais vontade de realizar aquilo, mesmo que o teu corpo esteja mais cansado, né, que é o princípio da atividade. E a atividade da escrita é mais ou menos isso, é uma liberação constante de endorfina se tu te propõe a ficar escrevendo constantemente. Inclusive, né, sobre num próximo vídeo eu vou falar daí sobre a criação do processo do fim de Alice, que é uma história que também trouxe essa questão, né, que é a ideia é escrever constantemente sobre alguma coisa, mas isso aí fica para depois, né. Na questão do silêncio em poema, então, eu tinha vontade, primeiro, de escrever todos os dias, e segundo, de escrever poemas. Tá? E por que poemas? Porque naquele momento era um tipo de atividade que eu ainda não tinha exercido, não tinha escrito poema para valer, e eu gostava bastante de fazer análise, né? De fazer a leitura de poemas e tentar compreender como aquela estrutura também traduzia elementos da semântica do texto, né? Como podia explicar um pouquinho mais, né, para as pessoas, é que a forma também colaborava com o conteúdo, certo? Se a gente for pensar na atualidade, né, na constância das estruturações poéticas que a gente tem hoje, a gente talvez fuja um pouquinho desse lance inicial, né, dessa ideia de querer, né, prontificar um texto mediante a estrutura para depois, quem sabe, chegar, né, numa questão mais voltada para o significado do texto. Isso acontece, na verdade, né, na literatura brasileira na época do parnasianismo, né, que os caras valorizavam muito mais a estrutura do que o conteúdo, né, entre aspas, dizendo que tinha a questão da arte pela arte, né, da valorização, então, dessa estrutura em si. E eu gostava da estrutura, gostava de trabalhar com isso. Só que, claro, né, eu não tinha até então desenvolvido tanta produção poética para a montagem de textos tais quais aqueles caras faziam, né? Isso era outro momento, era outra realidade, era outra circunstância. E aí, no decorrer desses tempos de escrita de poemas, eu acabei desenvolvendo algumas possibilidades assim, né, de escrita que entravam na questão da estrutura, mas também entravam no que eu queria expor um pouquinho de ideias. Né? Então, quem for entrar no blog e quiser dar uma olhada lá, vai ver que tem diversos textos que não seguem exatamente a estrutura fixa, tá? Ao passo que há outros que fazem isso, né? Que tentam, pelo menos, seguir uma métrica específica, né? Seguir, né, um alinhamento de discurso mais voltado para a estrutura também. Mas isso por conta de um desejo, de uma vontade, né, de prática. Então, o que se somou de processo criativo aí? Né? A vontade de escrever todos os dias, a ideia de centrar em estruturas textuais, né, em estruturas poéticas para poder desenvolver esse material, e somado a esses dois elementos, então trazia um pouco das realidades vivenciadas, seja fossem por mim, fossem, né, por outras pessoas, porque a ideia não era, obviamente, falar sobre mim mesmo, né, era poder expor sobre questões que eu via no cotidiano, coisas que eram perceptíveis, né, que a gente podia refletir um pouquinho sobre vivências feitas pelas pessoas que no momento eram próximas, né, seja fossem alunos também, né, fossem familiares, amigos, enfim, né, ou coisas que a gente ficasse sabendo, né, por meio de noticiários, por meio das coisas do mundo e tal. Enfim, né, elementos que fossem, então, próprios para essa produção. Com isso, então, algum tempo mais tarde, em 2013, veio o Silêncio em Poema. Tá? Sobre a montagem do livro, eu vou contar num outro vídeo, certo? O que interessa nesse momento é a gente ver um pouquinho sobre como é que foi esse processo criativo para que, então, as pessoas tenham uma noção de que o escritor nasce, na verdade, de um desejo. Ele não nasce meramente do nada, né? Não nasce sabendo escrever e não nasce, com certeza, né, tendo toda uma evolução já pronta para poder lançar os seus primeiros textos. A gente vai partir, na verdade, de um processo que é da maturação da produção textual, né? Que a gente pega elementos que vão formando a nossa realidade enquanto escritor e daí chegamos depois num ponto em que, quem sabe, é possível lançar um material, certo? Então esse foi o comecinho do Silêncio em Poema. No próximo vídeo a gente conversa sobre como é que foi a formação do livro, certo? Um abraço a todos e até a próxima!